Boa tarde, tá no ar mais um programa Memória Brasil na sua versão digital pandêmica e hoje a nossa entrevistada é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela se formou em biologia, mas há mais de 40 anos ela vem se dedicando a esse ofício de estudo, de pesquisa, de uma dedicação vocacionada. Ela é carioquérrima, mas mora em São Paulo, é fundadora do grupo Tapa, junto com Eduardo Tolentino, e eu vou conversar com a nossa queridíssima Denise Weinberg, que acabou de aderir à nossa live, e eu vou chamá-la para... Bem-vinda, Denise, estamos aqui te esperando. E... Olá, Olá, olá. Tudo bom, Thiago? boa tarde, como é que você está? Boa tarde, boa tarde, boa tarde para nós. Boa tarde. Bem-vindíssima, que alegria te ver. Obrigada também. Muito prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Como é que estão as coisas no meio dessa pandemia maluca? Eu estou me adaptando, né? O ser humano é incrível, como boa bióloga. Eu acho que o Exatamente. ser humano tem uma capacidade de adaptação absurda, né? É impressionante. Então, eu acho que a gente vai se adaptando. Eu estou completamente adaptada na minha casa. Eu nunca fui muito de sair, né, Tiago? Assim, eu não sou muito bate-perna. Eu ia dizer exatamente Então, não sou isso. consumista. Então, eu não tenho muito. Eu adoro ficar em casa. Mas é que o problema é o que virá, né? Eu acho que o É. pós é que vai ser o A duro. situação social do país, a situação da classe artística como um todo e a saúde das pessoas de modo geral, a gente fica sempre muito em alerta, né? Muito preocupante tudo isso. 1.000 pessoas por dia partindo é uma energia forte, né? A gente está Exato. carregando uma montanha de cadáveres, né? Está É. muito difícil, eu acho que para o país, né? Eu acho que está muito complicado, uma situação extremamente delicada e descontrolada ao mesmo tempo, né? Completamente Tudo pode descontrolado. acontecer. E a gente se Né? sente desprotegido em todos os sentidos, né? Do ponto de vista da saúde, nem se fale, e do ponto de vista do governo, quer dizer, uma displicência que não tem nome, né? Chega a ser humilhante, né? Para nós, na nossa profissão, é muito humilhante, muito humilhante. A É, situação de abandono, de descaso, de desprezo, é muito né? complicado, sobretudo para O artistas. Idaí, o famoso Idaí, né? E daí? Dane-se, né? Tá terrível. Aí, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou na expectativa, eu estou mais apreciando, quer dizer, apreciando entre aspas, né? Mas eu estou recolhida, vendo movimentação, sabe? Como é Sim. que vai ser isso? Porque eu acho que não é uma volta ao normal, não Ah, existe isso. É um momento extremamente delicado de mudança profunda as e que a estruturas. gente, como artista, tem que ajudar essa mudança acontecer. Não adianta voltar ao formato teatro caixa preta. Eu acho isso que não vai rolar. E como é Sinto que dizer. você acha que as coisas tendem a se processar nesse sentido? Olha, Tiago, eu se eu soubesse, né, eu estaria com a bola de cristal, assim, eu também, eu só acho que o que está sendo mais, o que é mais difícil é desapegar daquilo que a gente sabia fazer, né? É. E costumava fazer. Eu vejo que estou conversando com pessoas de outras áreas também. Eu acho que isso também tem a ver com arquitetura, com engenharia, com medicina, com ensino. Tudo muda, né? Eu acho que nós temos que inventar alguma coisa, não é reinventar, não é inventar, não é uma coisa nova que a gente não sabe ainda o que é. Então está indo pela experimentação de erro, acerto, erro, estão aí fazendo as lives, mas a gente está vendo que cansou, já deu, sabe? E não eu fiz a live, eu posso falar, eu sei o que é essa passada de É. teatro para cá. É, Nossa Senhora, né? É Eu isso, fiquei, né? eu tive uma ressaca. Eu assisti o Testamento de Maria e, quer dizer, o resultado é lindo, porque o trabalho é lindo e vem de uma base de estudo profundo, como eu sei que você faz a vida inteira como atriz, eu sei que você vem de uma escola, vamos chamar assim, de artesanato e de trabalho, de mergulho, de profundidade, muito distante dessa coisa midiática, do glamour e tudo mais, que torna tudo um pouco mais, ou muito mais superficial. Mas mesmo assim, mesmo com esse estofo, com esse embasamento,
é muito difícil você transportar teatro para um celular, quer dizer, é outra linguagem e ao mesmo tempo não é teatro, né? Não sei. Como é que foi Não. essa experiência para você? Foi uma experiência, sabe? Agora, eu não consigo dizer que eu tive um prazer, como eu ouço pessoas dizendo, eu fiquei emocionada. Não, muito pelo contrário, eu fiquei, quando acabou aquilo tudo, eu disse, meu Deus do céu, será que vai ser assim agora? Porque eu acho que o teatro, como dizia Peter Brook, ele só acontece quando as pessoas chegam, né? Quando a plateia entra. É fundamental esse elemento, senão não é teatro. Pela Né? energia Mesmo física, né, da plateia. Não é só é, saber que do outro lado da tela tem outra pessoa. É e não é diferente, é não, outra coisa. não é a mesma coisa. Você está vendo, assim, como a recíproca é verdadeira. Eles também estão te vendo ao vivo e a cores, cuspindo, suando, né, chorando, rindo. Enfim, tem uma coisa humana que é Orgânico, né? intransferível, graças a Deus. Graças a Né? Então, eu acho que eu não consigo. Eu jogo em cena, no palco, eu jogo muito com a plateia, eu conto com a plateia, né? Eu sei quando a plateia está se distraindo, quando ela está inteira, quando ela está chorando, quando ela está rindo, quando ela está comigo, né? Isso é o jogo, esse é o barato, né, do teatro, que é essa corda bamba. Agora, não é essa coisa com uma parede no meio, um shield, né? Nós estamos com um escudo no meio, Exatamente. entre nós. Muito Né? complicado. Então, eu não sei, realmente eu não sei como é que vai ser. Né? Eu acho que tudo se arruma, né, Tiago? Acho que tudo a gente cria e tal, acho que a gente vai ver outras coisas. Mas eu vi uma entrevista com um argentino, um teórico de teatro argentino, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse que o ator agora, ele tem que ter mais isso, ele tem que ter uma preparação técnica, um apuro técnico para várias mídias diferentes. Ainda isso. Agora entrou mais uma, que é essa, porque não é nem teatro, não é cinema e não é televisão. É Televisão. um híbrido que eu falo, né? É uma coisa que a gente não sabe o nome, então a gente está meio... Mas é complicado, eu acho que a gente vai ter que inventar aí, sei lá, vamos treinar, vamos ver, né? Acho E que... considerar que é uma ferramenta a mais, que eu acho que talvez tenha de ser mesmo ressignificada e assimilada, mas saber que o teatro não morre jamais. Não, vide o Teatro Grego que fez agora no sábado, você viu os persas no Mais episódio? linda do mundo. Né? Aí é de chorar. E é lindo, fizeram na pandemia, né? Exatamente. E desde Sófocles e antes disso se fez teatro, desde que civilização é civilização. Sim. Não vai ser agora que vai acabar. Não, eu fiquei até me perguntando depois do sábado do Teatro Grego, será que não é uma hora também de a gente ir lá para trás Eu penso muito assim. e voltar para os anfiteatros, sabe? Espaços vazios, sabe? Lugares de... Até, por exemplo, o teatro que existia no shopping passa a ser ao ar livre, com ágoras, né? Retomar com ágoras e retomar um pouco. Acho que nesses momentos de crise isso talvez seja sempre uma boa medida. Retomar a essência, a origem das coisas. O que é o essencial disso? Como é que a gente pode partir para outras possibilidades mantendo o essencial? Exatamente. Então a gente vai bolar coisas, né? Eu acho que vão surgir coisas, porque eu acho que isso vai mudar, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa que trabalha em comércio, outra com marketing, e estava falando essa questão de vai mudar a arquitetura das coisas, também vai mudar, né? As escolas vão ter que ser projetadas diferentemente, os shoppings, será que vão conseguir continuar? Não sabemos, né? Então, aí cinema dentro do shopping, são coisas que são mudanças muito radicais, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, devagar com o andor e não tentar resolver, porque o bicho é grande, sabe, Não Thiago? O adianta negócio... ele resolver na porrada. E aí começa também a vir coisas de péssima qualidade,
sabe? Porque tem que fazer de qualquer maneira. Isso é um perigo enorme que nós estamos correndo na pandemia. Exato. Eu já vi coisas, barbaridades fazendo live, que eu disse, meu Deus do céu, será que ninguém falou para essa pessoa que isso é horrível? Né? Porque fica sem crítica, que foi uma coisa que eu notei muito quando eu fiz a live, é uma egotrip que você tem que ter um cuidado enorme, que é exatamente o oposto do fazer teatral, que é coletivo, que é eu com você, com mais um, o diretor, é todo mundo pensando junto, esse é o jogo. Aqui não, sou eu, a câmera e eu, e mais nada. Então, o critério é meu, é egotrip, sabe? Exatamente. Isso é perigoso, muito perigoso. É uma coisa que você, eu sei, nunca embarcou muito, antes pelo contrário, sempre teve um pouco avessa e refratária a essa coisa da fama e do ser reconhecidíssima na rua, quer dizer, ser reconhecida pelo trabalho e não essa imagem mitificada que a imprensa muitas vezes cria, né? Não, isso é uma desgraça, entendeu? Eu acho uma desgraça na vida de uma pessoa, sinceramente. É um grilhão, é um grilhão. Nossa, é um grilhão, exatamente. Você não pode, você não tem liberdade. E eu acho que o nosso ofício, o ofício do ator, da atriz, é observação. E a partir do momento em que você passa a ser observado, você muda. Você muda o seu pensamento. É interno, é neurológico. Você sabe que te reconheceram, faz uma catranca aqui dentro, sabe? Aí você começa a atuar e não começa mais a ser. Então eu vou aproveitar esse gancho maravilhoso que você me deu para uma pergunta que eu já ia fazer e você como que intuiu a minha pergunta e me deu essa palavra de bandeja. Antes de falar um pouco do início da sua carreira, que eu queria só contextualizar para pessoas que eventualmente estejam nos assistindo e não conheçam a sua trajetória a fundo, eu queria começar fazendo uma pergunta mais conceitual, que era qual a diferença entre atuar e representar? Eu acho essa discussão muito interessante, se você pudesse falar um pouquinho para a gente. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre o que é representar. Representar é você fazer alguma coisa que você não está realmente sentindo. Você está representando, né? Então eu represento a alegria, eu represento a tristeza, né? É quase a caricatura da coisa em si. E isso se faz muito, por exemplo, no teatro, que acontece muito isso, é no teatro infantil, que não tem boa qualidade. Né? Então, quem vai fazer a velhinha fica falando com vozinha de velhinha. Eu sou da terceira idade, eu não falo assim. Né? Então, existe a caricatura em cima de uma coisa. Isso é a representação. A atuação é simplesmente você estar. Estar naquele lugar, estar naquela situação. Por exemplo, um exemplo bem bobo que eu sempre falo, a situação de espera, né? Você fala para uma pessoa, um aluno novo que está começando, um ator iniciante, você diz, faz uma espera. A quantidade de gestos, olha o relógio, olha para cá, a quantidade de coisas que é feita é representação. Quando você realmente espera, a atuação lida com a sua verdade mais profunda. Você espera, você fica sentado esperando, não fica? Mas aí eu não vou fazer nada. É para não fazer nada. Na atuação, quanto menos você faz e mais verdade você tem, melhor é. O meu interesse sempre foi fazer de cara lavada, que eu chamo, né? Abrir, falar se apropriar do texto, fazer com que aquelas palavras sejam minhas, né? E não mandada dizer, né? Recitada. Né? Você tem que se apropriar, e isso existe um trabalho de você sair do teu espaço de ser Denise e dar espaço para uma outra coisa entrar, uma outra personalidade entrar. Esse é o barato. Por que às vezes os grandes atores, quer dizer, grandes atores não, grandes personalidades muito fortes, né? Qualquer papel que faça é sempre o mesmo. Sim. Porque a personalidade daquela pessoa está na frente de qualquer personagem que ela fizer. Né? Você tem que abrir espaço para entrar o outro. Né? Eu tenho que deixar um pouco de ser meu jeito, senão tudo que eu fizer vai ser igual. Né? É barato de você descansar um pouco de ser você mesmo, que eu acho que é uma coisa que você fala sempre e que é o grande barato do ator, quer dizer, é criar outro.
Dá espaço, e isso faz também com que você passe a entender, ter um outro ponto de vista sobre Claro. uma coisa, O que te né? forma Você não só como artista, mas como indivíduo, como ser humano. cidadão. Eu acho que eu não tenho dúvida que o teatro, a minha carreira me melhorou como ser humano, mas do que se eu fosse secretária, não menosprezando, Claro, né? claro. Todas as funções são funções, mas o teatro te proporciona esse mergulho em outras possibilidades de vida. Uma que é uma psicóloga, que é uma dona de casa, me fez entender a mulher brasileira profundamente com o repertório que eu fiz no Tapa de teatro brasileiro. Lá desde Arthur Azevedo até Plínio Marcos, até Bosco Brasil, até Milton Moreno, né? Sim, sim. Então eu tenho uma trajetória de mulheres da dramaturgia brasileira que foram fundamentais para eu entender o meu lugar também no Brasil. Exatamente, porque contextualiza o teu país, a evolução de um pensamento, quer dizer, faz como que uma história do Brasil na própria célula, do próprio corpo, né? Exatamente. Você vai começando a entender por que, que a mulher brasileira tem essas coisas, Faz o entre aspas, percurso, né? né? Você vai Claro. explicando. O Nelson Rodrigues me ajudou. Eu fiz 6 anos de vestido de noiva, eu fiz 6 anos de Alaide. Então, Maravilha. eu entendo essa mulher carioca, profunda do subúrbio. Eu conheço, eu sei quem é, E mesmo né? você sendo Então, e dá para carioca, é entender como que a completamente mulher diferente da sua e como formação. é que ela veio, anos 50, anos 60, Plínio Marcos, sabe, o Baixo Mundo do Paulista, e vai indo. É muito interessante você se entender, é uma análise, né? Não Plenamente. deixa de ser terapêutico a coisa, e você não fica se achando, sabe? Existem outras possibilidades. É assim porque aconteceu isso. Nada é assim. As pessoas não Exatamente. são assim. Tem uma história, carregam, né, uma constelação familiar, carregam um monte de coisas atrás. E é Exatamente. isso que faz com que os personagens fiquem humanos e não fiquem representados, entendeu? A representação é sempre uma primeira leitura que eu tenho de um texto, de um personagem. Primeira leitura é a representação. Eu vou tentar fazer resolver, quando na verdade não, eu tenho que mergulhar naquele assunto e naquele universo, naquele autor, naquela época, para ter uma coerência. E esse é o bacana. Tem Né? uma coisa que a Ana Lúcia Torre, que é, eu sei, sua amiga irmã, e que é uma pessoa importantíssima na minha vida também, uma das minhas maiores amigas, falou sobre você e deu esse quase depoimento sobre a sua capacidade de nunca se contentar. De certa maneira, você está falando um pouco sobre isso, sobre essa disponibilidade para o mergulho e esse não contentamento, que é sempre conhecer mais, que é sempre mais a fundo, que é sempre pesquisar. Esse é um pouco o seu barato na pesquisa de teatro, talvez até mais como no momento do ensaio do que depois que estreia, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem É, dúvida. É a eu parte que eu queria. mais gosto, é o pré. A temporada eu adoro fazer, claro, mas o prazer meu está no pré, né? Nos ensaios. Eu tenho um prazer enorme. Eu acho que vem do meu lado de pesquisa, de biologia, sabe? Isso, Microscópio. de Eu rigor, gosto. rigor científico. Eu tenho um apuro científico já. As pessoas ficam loucas comigo, porque eu repito, teve uma sonoplasta que disse assim, mas é impressionante, você faz o mesmo trajeto todas as noites em 3 minutos, marcado, marcado, marcado. Sabe? Eu tenho essa coisa da repetição, da partitura, porque eu acho que a gente só muda repetindo muito. Não adianta fazer hoje de um jeito, amanhã de outro jeito. Não, são mudanças mínimas, quase microscópicas, a ver só eu que sei que eu mudei. Né? Ninguém vê, mas são essas pequenas. Até porque você não vai subverter nunca uma coisa que você não tenha primeiramente planejado. E quando você vai repetindo, você vai aprofundando. Né? Eu acho que é que nem intimidade. Né? Eu acho que é muito parecido. Tenho o prazer, eu adoro intimidade. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é intimidade.
E eu sou muito esquisito, tem poucas pessoas que eu sou íntima, né? Mas essa intimidade, ela não se cansa, você não se cansa de encontrar com aquela pessoa e falar, porque essa intimidade é alimentada por pequenas repetições, pequenas diferenças, pequenas mudanças de pensamento, e eu acho isso muito interessante, sabe? É científica a coisa. Né? De investigação. Então, quando a Ana Lúcia fala sobre essa coisa de você não se contentar, a minha pergunta é exatamente essa. Em que momento você não se contenta, mas consegue dar o trabalho como minimamente pronto para ser levado a público? Quando é que você acha essa medida dentro de você? Nunca. Nunca. E eu acho que se eu achar que está pronto, eu vou me ferrar. Entendi. Porque os deuses das artes, eles não perdoam. Eu acho que você tem que estar sempre no momento presente, sabe? Isso é muito legal. Agora eu estou pronta, agora já deu. Não existe isso. Em teatro não existe isso, não. Acho que nem em lugar nenhum, mesmo, por exemplo, até na novela. Né? Cada cena que vem é um desafio, sabe? Cada coisa que vem você não você lida com essa coisa que não é calculada, né? Esse é o risco, esse é o barato da nossa profissão. Não tem chegou lá para mim é caixão, cheguei lá, pronto, acabou, né? Agora só vamos para a próxima. Mobilidade completa. Né? Chegar lá é o quê? O que é chegar lá? Exatamente. Aliás, então eu acho que essa constante busca, essa constante curiosidade nunca tá bom. Eu também fui educada um pouco assim, né? Minha educação é muito... meu pai era muito rígido, judeu, europeu, outra cabeça, não tinha passar a mão na cabeça. Que lindo desenho. Não, meu filho, não tá legal não, vai estudar um pouco. E eu acho que isso faz dá uma exigência e você tem que trabalhar a tua autoestima nisso, né? Mas você dá uma exigência. Porque ao mesmo tempo, né? E isso é muito legal. Eu acho que o teatro te dá também esse retorno muito rápido, né? É muito rápido. Você faz aqui, a reação tá ali, volta, você se alimenta, tanto que você não sai cansada da peça. Eu saio ligadaça. Né? Agora, se eu saio de um set, ou de televisão, ou de cinema, de câmera, eu saio acabada, exausta. Chupa a câmera, faz assim, e não dá nada de volta. O teatro não. São duas mãos, né? É uma estrada de mão dupla. Exatamente. Então, isso um alimenta o outro, você sai revigorada. É bem diferente isso, a energia é bem diferente, bem diferente. Você falando sobre a sua origem, sobre a sua criação carioca, mas muito europeia, né? Indo muito ao municipal, e a cinema, e artes plásticas, com uma formação muito sólida, né? Quer dizer, tudo indica uma relação com as artes, como talvez espectadora, mas daí a fundar um grupo, mesmo de teatro, que seja de teatro amador, com o Eduardo, que é o Tapa, foi em 74, o pontapé foi em 74, depois se profissionalizou em 79, foi isso? Isso aí. Até você entrar nesse universo e entender que ser atriz poderia ser um ofício, como foi esse percurso? Olha, Tiago, sinceramente, eu nunca pensei em ser atriz. Eu acho que eu só virei atriz depois de muito tempo. Eu assumi, assim, virei atriz, sabe? Foi um processo muito diferente, talvez por isso que a minha carreira seja também um pouco diferente, né? Eu por ser uma pessoa muito tímida, eu sempre fiquei trabalhando atrás, sabe? Eu não queria... sabe, ser famosa, nunca quis fazer televisão, eu sempre fui uma criança esquisita, assim, né? Um jeito estranho, minha mãe me dizia, nossa, muito esquisita, e até me botaram no teatro para ver se eu fiz um tablado, 6 meses, mas um curso eu tinha 12, 13 anos, eu achei aquilo horroroso, fazer árvore, fazer não sei o quê, eu não gostei nada daquilo. O que começou, assim, eu acho que foi no Teatro Amador do Tapa, né, que o Eduardo, ele escreveu um texto infantil, ele era super amigo da minha irmã, todos faziam faculdade, a gente era uma turma no Rio, né? Na verdade, uma turma, amiga...
Você era amiga, quer dizer, ele era amigo da sua irmã e, de certa maneira, indiretamente, a sua irmã que te colocou no grupo, foi isso, mais ou menos? Foi, ela é culpada, ela é Pô, culpada. E ela saiu fora e foi ganhar dinheiro. Assim, eu quero ganhar dinheiro, não vou aguentar essa loucura que vocês fazem, não. E é isso, até hoje a gente brinca, ela é minha madrinha, assim, né? sim. Mas eles eram amigos de cursinho, faculdade, né? Eu também fazia faculdade de biologia, mas era outra coisa. E aí eu fui ele foi me chamando para a gente brincar. De noite a gente ensaiava num clube, começamos a brincar disso. Eu comecei a gostar da brincadeira, de contar uma história junto, sabe? De encontrar com aquelas pessoas todas as noites, uma outra família, né? Eu Intimidade. comecei a me encantar, a intimidade, exatamente. Exatamente, foi a intimidade, voltando a isso, foi a intimidade. Eu comecei a. Eu digo, puxa, que barato isso, que legal. E fui indo, e fui tendo esse prazer, né, de ir no palco, de ajeitar as coisas. Eu sempre fiz a produção, né, eu Ah, produzi Grande Otapa durante todo o tempo. Então eu mexia, era uma coisa que eu gostava, eu gosto de fazer, né, de debulhar o trigo, né. Então eu fui debulhando e quando eu vi, a coisa foi se ajeitando. Quando eu vi, eu fui indicada para um prêmio de uma peça infantil. Foi por causa disso que eu tirei o DRT, olha porque eu só. não fiz formação. Então, para receber o prêmio, eu tinha que ter DRT. Eles me deram, o sindicato me deu no Rio. E aí, quando eu vi, eu era. Estava começando, aí começou a gente a trabalhar, eu gostar dessa brincadeira de estarmos juntos, fazendo uma coisa. Porque eu acho, Tiago, que essa coisa de ser atriz, de ser pintor, músico e tal, eu acho que existe uma coisa, uma angústia que acontece nessas pessoas, sabe? Nós Uhum. éramos pessoas angustiadas dentro daquela classe média do Rio de Janeiro, anos 70. Sim. Né? Eu vi hoje o Dia de Rock 400 vezes, era Rubens Correia, Uhum. Zé Vilk, Pois é. efervescia o Rio de Janeiro, era uma efervescência, E, pois sabe? A é, ao gente mesmo tinha tempo, muita, a coisa do teatro de grupo também muito efervescente no entorno. muito, E isso muito. dava um contraste em relação a essa coisa da família burguesa muito rígida, certamente. Sim, claro, claro, imagina, era época de ditadura, Pois Tiago. é, pois é. Anos 70. Mas a gente de noite ia para ver Maria Bethânia, depois a gente ia ver a Maísa na madrugada, depois a gente ia, sabe, era Caetano, Gil, Bual, sabe, Uau. Guarnieri, sabe, tinha muita gente bombando, Teatro Ipanema, Rubens Correia, era muito. Então eu comecei a ficar meio encantada com essa possibilidade de uma vida alternativa, né? A la Raul Seixas na época, E né? você Viva a chegou a sociedade trabalhar como alternativa. bióloga ou nem chegou a isso? Não, eu comecei a trabalhar quando eu fui fazer um estágio no laboratório de análises clínicas, quando eu me vi sentadinha no banco, vendo em microscópio, hemograma, sangue, xixi, cocô. Eu digo, ai não, não é bem isso que eu vou querer na vida, não. Interessante. Aí eu saí fora. Aí foi exatamente. Aí eu trabalhei um tempo como secretária, durante um bom tempo. Porque eu tive filho muito cedo, eu casei muito cedo. Para sair fora, eu saí fora, antigamente tinha que casar, né? Não, não existia muito isso, né? De sair fora se morar sozinha, não imagina. Aí eu casei com 19 anos, então eu tive filho com Nossa, 21, 22 anos. caramba. E aí eu trabalhava também como secretária executiva. Eu fui secretária de hotel há muito tempo, porque eu falo Entendi. inglês, francês, enfim. Fui trabalhar para ganhar uma grana por causa de filho, enfim. Enfim, foi tudo muito junto, né? Meu filho já tinha nascido quando eu voltei, quando começou o TAPA, em 79, né? E aí eu voltei, Tem mais ou mas menos a mesmo assim, mesma idade, né? eles são do mesmo ano. O Eles, João Gabriel eles é o nasceu. teatro e o filho. O grupo, são os dois filhotes. O João Gabriel nasceu em fevereiro e em novembro o Tapa foi fundado. Então foi uma coisa que foi me dando essa alegria um pouco de viver, sair um pouco daquele lugar que eu Sim, estava. Então eu nem sabia que eu era atriz, entendi. sacou? Nem sabia que era. Foi uma coisa, foi uma surpresa que a vida me trouxe. Nessa primeira formação era você, o Eduardo, a Clara já estava ou ainda não? Não. Clara veio De quando? hoje só tem o Guilherme Santana. Guilherme, sim, sim, sim. Guilherme Santana era a primeira formação. Aí depois entrou o Brian e depois entrou a Clara, o pessoal que está Desculpa, aqui. falhou um pouquinho. Quando entrou a Clara, desculpa?
A Clara entrou, primeiro entrou o Brian e Ah. depois entrou a Clara, uns anos Mas isso depois. naquele contexto inicial ainda, né? No Rio de Janeiro, Já isso, no depois, contexto tá. inicial. Que Entendi. foi o que viemos para cá. Porque era muito maior o Tapa, né? E muita gente, quando a gente veio, muita gente quis voltar, não, teve uma cisão, né? Uhum. Gente que não aguentou a barra e foi embora, voltou para o Rio, e É. os que ficaram. As E, baratas que a gente. e nesse primeiro momento, digo, profissional, de 79 em diante, ou mesmo antes, enfim, vocês já tinham uma proposta estética? Já se pensava nisso de alguma maneira? A Ana Lúcia falou muito para mim da composição de personagens por meio do trabalho de fisicalidade em Senhora Klein. Isso É, já vinha sendo uma proposta? não. Ainda não. Não, existia uma proposta estética, sim. Ah, Já tinha esse germe da precisão que o Eduardo sempre colocou na nossa cabeça, porque foi uma coisa que foi. Essa linguagem do tapa foi criada meio junto, né? aham, Eu, claro, Eduardo, né? Em São Paulo é que eu acho que se revigorou a coisa e se formatizou a coisa, né? Se formatou a coisa. E que nós começamos, foi quando a Ana Lúcia entrou, que nós começamos a fazer uma pesquisa incrível de atitude, de voz, com imagem da palavra, respiração. já te Foi um pergunto. trabalho lindo que foi eu, Clara e Ana Lúcia, nós três com o Eduardo, Fala um que misturou pouquinho sobre Grotowski, que misturou um monte de coisa. essa Foi coisa da muito, muito. imagem da palavra, é muito interessante. Você É, pode falar um pouquinho sobre ela. a gente sempre teve essa preocupação com a palavra, por a gente gostar de texto, de Sim. literatura e dramaturgia, a gente sempre gostou, eu sempre gostei da palavra, o Eduardo também, a Clara também é de letras, né, fez faculdade de letras, então a gente sempre gostou dessa imagem, né? Então é uma preocupação que a gente tem muito grande de que as pessoas entendam o que a gente fala, porque muitas vezes o teatro você vai, você ouve, por isso que fica chato. Fica o que eu chamo de zararã, a pessoa fica lá falando, ó, e você não está entendendo nada do que a pessoa está falando, né? Aí vai virando, vai dando uma irritação, vai dando nervoso, eu entendo. O zararé que É o fica falando zararã. zarará, zarará, zarará. É, exatamente. Fica assim, eu ia à praia, aconteceu isso, porque não sei o que, porque, sabe, fica a mesma cantilena. E ao contrário, quanto mais você esculpe, quanto mais você trabalha a palavra, a ideia, a sensação, mais rico fica e mais a pessoa gruda em você. Claro, Né? claro. Você promove uma empatia. Isso é Né? inclusive o que provavelmente faz com que a imobilidade física gere um movimento interno e que chegue na plateia. Me faz pensar, quando você falou isso da imobilidade, a gente falou lá, né, no início da nossa conversa um pouco sobre isso, me fez lembrar o teatro estático do Fernando Pessoa. Você falou sobre a espera. Esperar não é ficar olhando o relógio e fazendo mil coisas. Uhum. É a imobilidade, mas por dentro né, É. a movimento. Né? É um pouco o teatro estático do Pessoa. Acho que esse estudo profundo da palavra traz também essa compenetração que gera o movimento, mesmo sem o movimento físico. Né? A palavra em si já tem um Claro, movimento, ela já traz em si esse ritmo. isso. Exatamente. As palavras já têm o seu próprio som, né? Meio onomatopaico a coisa. Você tem que aproveitar isso, os ditongos. Você tem que saber gramática, sabe? Não separar sujeito do predicado. Gianni Rato falava isso. Que mania que o ator brasileiro tem de separar sujeito do predicado? Fica eu, pausa. Queria tanto ir lá, sabe? É uma coisa, tem um ritmo, a palavra tem uma coisa sonora, né? Não é à toa que você é escritor, você escreve, a junção das palavras são importantes, porque elas têm uma vibração, você não escreve a esmo, né? Você escolhe as palavras que você quer colocar, né? São ferramentas, para nós também, não pode se passar batido, né? Senão fica. Para que o texto? Pode ser qualquer coisa. Né? O texto tem que ser valorizado, por isso que é fundamental que o texto seja bom. Você não pode aprender fazendo gibi, né? Fazendo um textinho. Você tem que aprender com Chekhov, com Shakespeare, sabe? Você tem que aprender com os bons, né? Claro. Para que as boias das palavras sejam boas, né? Não sejam qualquer coisa. Exatamente, eu penso isso, porque a palavra no teatro, embora o espetáculo seja muito mais do que o texto, é o ponto de partida, quer dizer, sem o texto teatral
e sem a compreensão desse texto, não se tem o trampolim para a criação do resto, né? Quer dizer, pode-se E fazer um às vezes eu espetáculo sem vejo. palavras, mas, enfim, de modo Tudo geral. bem, faz teatro físico, existe também, é outra possibilidade. Mas às vezes eu vejo que a pessoa coloca o texto, escolhe um texto e está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o texto. Acende uma fogueira, aí fica fazendo o que eu chamo de bienal, sabe? Que faz uma coisa, você não entende nada. O que é aquilo? Por que ele está fazendo isso? Isso aí, sabe? O que tem a ver? Porque tem a ver, sabe? As marcas são frutos, consequências do que você está falando. E se você quer fazer um teatro físico, então não precisa escolher um Chekhov, que dá primazia para a palavra. Exatamente, não vai fazer um Plínio Marcos, não vai fazer um Nelson Rodrigues, né? Que são os reis da palavra. Não, esse respeito com que você lida com o teatro é comovente, revela a dimensão sagrada que o teatro tem, justamente pelo modo cotidiano com que você o reverencia, com que você lida com o espaço físico, você mesma lida com a sua roupa, com o chão, com o banheiro, quer dizer, essa coisa do teatro de grupo, né? Essa lógica de teatro de grupo, e que é um grande respeito também pela plateia, né? Tem que ter, né? Me chamou muito a atenção um depoimento que você algumas vezes já falou sobre isso, sobre o espetáculo Petra von Kant, que você parou o espetáculo no meio. Eu achei... Foi nesse espetáculo que você interrompeu, porque o Lula estava fazendo um comício? Eu achei interessantíssimo ouvir esse relato. Se você puder repetir um pouco, assim, resumidamente para a gente. Outro dia eu me lembrei disso também. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo Lágrimas Amargas de Petra von Kant, do Fassbinder, que é um espetáculo pesadíssimo. Sim. E a gente estava no Centro Cultural da Justiça, que é uma sala muito, muito charmosa, no centro da cidade, na Cinelândia, no coração, no centrão da cidade, como se fosse Praça da República aqui, né? E tinha um comício em frente ao Teatro Municipal, porque é onde fica o Teatro Municipal. Sim. E era época de eleição e tinha um comício, um palanque, lá com um microfone. Claro. E euzinha no teatro, e o teatro tinha todas janelas atrás do palco, era um casarão antigo do Rio de Janeiro, é lindo. Então vazava tudo. Eu não ouvia o que as pessoas ao meu lado falavam, os atores falavam. A plateia te ouvindo também não escutava nada. Aí eu, no meio, eu olhei, era a Carla Marins que fazia a minha amante lá, a Karen, a Karina. Aí eu olhei, falei baixinho para ela, digo, olha, eu vou parar. Cheguei na frente e disse, gente, não dá. Não dá, eu tô me sentindo assim uma ladra, porque eu não tô fazendo, eu não tô conseguindo fazer, porque eu mal escuto a Carla, né? Então eu vou devolver os ingressos, não tem condição da gente fazer com esse background atrás, back vocals do Lula. E com todo respeito, eu sei que é político, mas eu também estou com respeito, eu não vou mostrar para vocês um espetáculo meia boca, sabe? Porque eu sei que eu não estou dando nada, eu não consigo me emocionar, eu não tô fazendo. E para mim é muito triste fazer dessa maneira, é caça-níquel. Né? E aí foi assim. E todo mundo entendeu, vai fazer o quê? É lógico, não, eu chamei em causa esse episódio porque eu realmente acho isso de uma dignidade, de um respeito muito grande para com o público, para com o teatro, para com vocês mesmas, e a seriedade com que você leva o seu ofício. Quer dizer, se é para fazer pela metade, não vale a pena fazer. Não vou fazer. Eu acho que sempre eu sou contra o meia boca, sabe? Ou faz direito, seja lá o que for. Sabe? Eu acho que isso é uma maneira muito brasileira de ser, sabe? Pro que tá ótimo. Não tem pro que tá ótimo. Eu vou dar o meu melhor, você vai dar o seu melhor. Se todo mundo desse o seu melhor, o Brasil não estaria onde está. Né? Essa maneira que o brasileiro tem de levar vantagem em tudo, né? De ser o esperto, de ser... E isso realmente me incomoda muito. Eu acho que vira um bando de incompetentes e petulantes. Né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Né? Eu acho que nós estamos governados assim. Uma pessoa que tem um ressentimento enorme. Porque para o que o Brasil é suficiente, quer dizer, não existe isso. Né?
Não existe, por isso nós chegamos onde nós chegamos. E nós temos uma cultura de ressentimento, acho que é de colonizados, sabe? Eu acho que tem uma síndrome de colonizado que é uma pecha que a gente leva, que são duas, é o colonizado e a escravatura. Eu acho que são duas pechas do povo brasileiro muito difíceis de lidar, sabe? Que está no DNA do brasileiro, né? Essa maneira de se encostar, de levar meio tudo assim, né? Então o Rio de Janeiro é mestre nisso. Eu sou carioca, eu posso falar. É tudo meio assim, quando eu vou trabalhar lá eu fico tensa, eu digo, ai meu Deus, lá vai tudo dar errado, o carro não chega, não sei o que, é tudo atrasado, você marca 1 hora, 2 horas depois que acontece. Enfim, tem todo esse fazer de qualquer jeito, sabe? Que eu volto de novo a essas coisas das lives. Cuidado! Não faz de qualquer jeito, vai estudar para ver o que pode fazer, se aprofunda para trazer uma coisa interessante e não fazer de qualquer jeito. Por isso, sabe, tá assim, nós estamos desgovernados em todos os níveis. Né? Tem muito a ver com essa questão que você falou, vai estudar, e é isso mesmo. Eu acho que se as pessoas estudam, pesquisam, se aprofundam, claro, aí é consoante o talento, a dedicação de cada um, mas se cada um der o seu melhor, garante pelo menos que deu o seu melhor. Quer dizer, isso já é muito. Dar o melhor de si já é grandioso. E talvez as pessoas nem saibam o que é dar o seu melhor, sabe, Thiago? Exato. Talvez elas nunca tenham experimentado o prazer que é de dar o seu melhor e servir da melhor maneira possível. Elas não entendem isso. Profunda com a gente. Sabe? Às vezes é uma pessoa que está servindo um restaurante, está de mau humor, está mal-humorado. Pô, o prazer que existe se ele servir bem vai ser muito maior. A energia que vai rodar é muito melhor. Isso é uma doideira, sabe? É uma preguiça mental e emocional que me surpreende muito. Né? Fica encostado. Vai encostando, vai fazendo de qualquer jeito, fica tudo um grande funcionalismo público que não funciona. Né? Então, em arte não dá para ser assim, não. Novos projetos para Denise Weinberg em 2021? Gostaria muito, Thiago, muito. Gostaria de ter 500 projetos. Projetos sempre tem, né? Mas eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que agora está todo mundo parado, os projetos que tinham pararam, tem um projeto bacana aí também de teatro, mas agora não adianta falar nem sobre, né? Porque... Mas pode contar, adiantar um pouquinho qual é o projeto ou ainda não é o momento? Tem uma parceria com o Nilton Moreno, a gente tem uma parceria aí bacana de um projeto dele, um texto dele de novo, que é meu parceiro já, né, há um tempo. Então, a gente estava começando eu estava vindo a novela para exatamente entrar nesse projeto aí, mas eis que parou tudo. Então, a gente está muito assim, mobilizado imobilizadamente, sabe? Mobilizado vendo qual é a sensação que eu tenho assim que a gente está procurando brecha, sabe? Uma brecha, a gente parece aquelas samambaias que dá no asfalto, sabe? Que brota assim na Amaral Gurgel, ali no Minhocão. Figueira Figueira é muito, muito poderosa para conseguir brecha no asfalto também. Exatamente. Eu acho que a gente tem que agora se fortalecer, sabe, Thiago? Não adianta a gente mostrar nada, porque a gente está muito fragilizado. E eu acho que a fragilidade não leva a coisas boas, não. Eu acho que a gente tem que se fortalecer para ver o que vai, por onde as coisas estão indo, onde é que a gente pode ajudar. Ninguém vai ter a solução. Não existe solução mesmo. Para mim, nem para você, para ninguém. Essa é uma consolação. E ninguém, né, tá na frente. Está todo mundo no mesmo barco em termos, né? Porque eu acho que vai piorar a situação da defasagem. Não, que, graças a Deus, nós podemos dizer que somos muito privilegiados. Acho que o que as pessoas no Brasil estão vivendo é trágico. A gente não tem a menor ideia do que é a realidade crua e pura dessas pessoas. Passando fome, passando necessidade, morrendo, né? Então, ainda pertencemos a uma faixa de privilégio, o que gera também um sentimento muito ambíguo. Sim,
Sim, porque tem também o pós-pandemia, que eu não sei se é pós ou durante, eu não sei mais o que vai ser, mas eu acho que essa volta, esse segundo semestre agora, eu acho que é muito delicado, porque Sem a quebradeira está muito grande, as pessoas estão quebrando, né? Economicamente, as pessoas estão desempregadas. Isso vai para o quinto mês, vai entrar o sexto mês, o sétimo mês, o oitavo mês, vem Natal, vem Ano Novo. Entendeu? Eu acho que agora nós vamos entrar aí num lugar que a gente tem que estar com um fortalecimento de alma muito forte, sabe? E, Para você não sucumbir. e cada um tem que Porque fazer o tá seu muita percurso gente. interno, porque se for depender de uma orientação governamental, de Não, não tem, medidas não tem. De lá não vem institucionais, nada. não vem De lá nada. não vem nada, só vem trolha, só vem vergonha, né? Só vem vergonha, eu morro de vergonha alheia, sabe? Cada coisa que eu leio me dá uma vergonha. Sem Ai, dúvida. meu Deus do céu, que vergonha de ser brasileiro, que vergonha da gente ser para não poder mais viajar, a gente não é aceito em lugar nenhum, Verdade. a gente é bichado, a gente está bichado, sabe? Isso é muito triste para uma nação, para uma sociedade. A gente não está calculando o dano que isso vai acontecer na autoestima de um Sobretudo país. para uma nação como o Brasil, grandiosa, rica, múltipla, diversa, com um teatro como o nosso, com uma música como a nossa, com uma natureza como a nossa, com Vila Lobos, Bidu Sayão, Ana Lúcia Torre, Denise Weinberg, e vai falando, porque é muita gente que honra a dignidade desse país, e a gente ser visto dessa maneira dói, porque a gente sabe que a gente é mais que isso. Muito. Não, dói muito. Eu jamais poderia imaginar, Tiago, que eu ia chegar. Eu tenho 64 anos, eu ia chegar aos 64 anos e passar por isso. Eu jamais poderia imaginar. É Né? insólito. Então, está todo mundo muito perplexo, né? Acabou o ofício. Como é que vai fazer? Pois é. Audiovisual também está dificílimo, a televisão está se virando mil. Eu não sei como é que vai ser. Cinema, como é que vai ser? O que eu vou fazer, né? Pois é, eu ia falar, inclusive, a pauta é grande demais, a sua carreira é linda demais e o nosso tempo é curto demais. Não deu para falar de cinema, não deu para falar de televisão, você agora está tocando nesse assunto. Mas quer dizer, a gente poderia ficar tanto tempo aqui falando das coisas que Isso você aí fez, é uma vida. trabalhos incríveis. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Queria que Tudo você bem. contasse para mim o que você está lendo nesse momento, de repente uma dica para dar uma orientação, uma sugestão para quem Eu está... li um livro maravilhoso. Eu gosto muito de neurociência, minha parte é outra. E agora eu estou muito lendo outras coisas que não são teatro. Estou lendo muita coisa de biologia, e eu li o último livro do Oliver Sacks, que é aquele neurocientista maravilhoso, maravilhoso, que morreu. E são os contos, que é esse aqui. Só um minutinho. Esse aqui, ó, Tudo em Seu Lugar, da Companhia das Letras. Tá? E são os contos que ele fez que o companheiro dele publicou póstumamente, que ele morreu de câncer, né? Maravilha. E são contos muito interessantes do ponto de vista dele, neurológicos, de ciência, casos dele. Eu adoro casos de gente doida, eu adoro, eu leio muito. Eu leio tudo dele. Suassuna, né? Nós dois e Ariano Suassuna, que adorava os loucos. Eu adoro, eu acho que eles são loucos somos nós, os caretas aqui. Não, tem coisas, tem saques incríveis, então eu me diverti muito com ele, o Oliver Sacks é um cara que eu persigo, pena que ele já foi, mas é um cara que é muito interessante, essa possibilidade que agora a neurociência está trazendo de você poder modelar as suas sequelas, né? Modelar pessoas de derrame, começar a ter uma força, o cérebro, aqui que está a força. Né? Você tem hábito de dramaturgia também? Também. Eu leio, eu sou rata. Né? Sou rata. Eu estou lendo também esse aqui, que são peças curtas do Júlio Cortázar. Que maravilha. Que eu não conheci, foi um amigo que me trouxe de Buenos Aires. Não conheço. São umas peças curtas dele, bem doidas, bem legal também. Maravilha. Esse aqui eu estou lendo peças curtas. O mestre do conto. Tem essa aqui também que eu trouxe, que é Acting, Archetype e Neurociência. São as três coisas. Genial. Tá vendo? Que é como você funciona em ação. É genial. É muito legal porque tá tudo aqui, não tem muita... Talento só vem
depois para coroar, mas isso aí é que é o lance. Eu gosto do científico. E da profundidade. Você é da densidade, que eu já senti. Eu gosto, eu gosto. Diz uma coisa, muito descontextualizadamente, mas uma dúvida minha que surgiu agora. Você saiu do Tapa, por que exatamente? Eu sei que não aconteceu nenhum problema, que era uma questão de partir para uma outra, mas como é que foi isso? Só rapidamente, só para a gente saber. Não, foi uma coisa, o estopim foi o cinema, por incrível que pareça. Foi a primeira vez que eu fiz cinema, o Canudos, em 99, 98. Uhum. Eu fui para lá, fui para Canudos, lá para o Nordeste, e eu comecei a perceber, porque eu fiquei 21 anos dentro do Tapa ali. Eu não fiz nada fora, eu não costurava para fora, sabe? Só costurava para dentro. Inclusive, do ponto de vista do contato com outras experiências aí eu vi não tinha convite, quer dizer... Eu me interessei, eu digo, poxa, tem uma outra vida, e que eu não precisava. Uma coisa também que me bateu foi a primeira vez que eu fiz um trabalho só como atriz, sem ser produtora. Entendi. Eu pegava minha bolsa e ia embora. Aqui não, aí na Aliança Francesa eu chegava às 8 da manhã, despachava no contador, de tarde ensaiava, de noite espetáculo. Então eu tinha uma responsabilidade ainda financeira, de produção, né, enorme. E aí eu comecei a ter curiosidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa, Thiago, muito curiosa. Eu pago para ver. Às vezes eu me arrebento, mas eu pago para ver, sabe? Eu pago para ver uma outra coisa, sabe? Até onde uma pessoa vai, sabe? E eu comecei a perceber, e o Eduardo também começou a perceber que eu estava, né? A gente conversou abertamente, tem outras coisas que eu quero ser dirigida por outra pessoa também, claro, né? 20 anos sendo dirigida pela mesma pessoa também, né? É como uma relação, né? E eu acho que botei isso no grupo todo mundo, tanto que hoje a gente é amigo, ninguém brigou, ao contrário. Né? Somos muito chegados. Então, nós acompanhamos a vida de um de outro e foi uma coisa muito boa que eu fiz, sabe? Que aí também a minha carreira foi para um outro lugar, sabe? Até abriu para poderem saber que você está disponível no mercado, poder ser convidada para fazer outras coisas, porque eu imagino que as pessoas, sabendo que você estava lá internada no Aliança Francesa, não te chamavam também, porque sabiam que dali você não sairia, não é? Eu demorei 1 ano no limbo depois que eu saí, porque ninguém sabia que eu estava fora. É que pôr na imprensa, eu não fazia nada, fiquei sem fazer nada. Uma loucura. Né? Aí eu tive síndrome de abstinência. Mas é uma loucura. Então eu tive que refazer, né? Recuperar, né? E aí pronto, aí foi para um outro lugar também, né? Eu acho que deslanchou um monte de outras coisas. Mas tudo que eu sei, minha escola foi o Grupo Tapa, e é o Grupo Tapa, sempre. O Eduardo é um norte, sabe? A gente conversa muito, a gente continua, temos um respeito pela plateia absurdo. Essas premissas básicas foram lá que a gente aprendeu, né? Que a gente criou junto. Vira e mexe, você tá lá de novo com eles, porque eu vi você fazendo As Criadas já faz uns anos, mas eu assisti. E, quer dizer, você já tinha saído do grupo, mas tem sempre essa interrupção. Fiz Outono e Inverno também, com o Eduardo dirigindo. Não, a gente está sempre Agora eu fiz um curso com o Eduardo de dramaturgia. A gente está sempre trocando, né? Uma coisa que ele quer fazer também de rádio. Eu acho que agora também é uma hora muito da gente juntar, sabe? Juntar os trapos, sabe? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu acho que está na hora também dessa seleção natural começar a vingar. Né? Quem é do ramo, fica. Quem não é, não vai aguentar o tranco. E vai. A própria seleção natural, como boa bióloga, vai selecionar. Darwinismo teatral. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Sempre acreditei. No Tapa, eu vi 1000 pessoas passarem. Quem ficou, ficou. A gente já olhava, já tem um olho clínico. Digo, não vai ficar. Vai embora. Eu acho que são as opções de cada um. Claro, não tem certo ou errado. Você tem que achar a tua praia, né? Você tem que achar a tua praia. É isso aí. Denise, muito obrigado. Adorei a prosa, como toda prosa boa, acabou logo, infelizmente. Que pena. Muito bom conversar contigo. Obrigada pela presença aí das pessoas. Obrigado. E vamos continuar, não vamos esmorecer, vamos embora, vamos nos fortalecer. Vamos comentários a minha peça, tão cuidadosos, tão respeitosos e tão úteis. Que bom. Que bom. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigada. E obrigada pela sua confiança. Tchau. Imagina. Beijo enorme. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.